Já estamos gravando. Boa noite a você, jovem querido da nossa Diocese de Conceição do Araguaia. Eu me chamo Ângelo, sou seminarista e hoje nós estamos aqui para falar sobre o quinto tema da nossa formação, as formações para líderes, jovens líderes da nossa Diocese. E hoje nós temos a alegria de acolher conosco o seminarista Leison, que é coordenador do movimento dos escoteiros católicos aqui em Conceição do Araguaia, e também a dona Ione. Eu gostaria que vocês falassem mais sobre o movimento, só para a gente começar, e em seguida a gente vai fazer a oração inicial. Boa noite. Boa noite a todos. Como o Ângelo falou, né, sou seminarista, chefe dos escoteiros aqui em Conceição do Araguaia, do setor masculino. Né? E aí temos a... Vou deixar a Ione se apresentar, melhor. Boa noite a todos. Então, eu estou como responsável pelo ramo feminino, né, o grupo de guias, assim denominado o ramo feminino do escotismo católico na nossa diocese. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite, trocando um pouco de informação. Muito bem, meus irmãos. Então, como sempre, nós iniciamos pedindo as luzes do Espírito Santo. Nessa noite não vai ser diferente. E nós queremos rezar, pedindo a graça de Deus para que nos acompanhe, também iluminando nossos assessores dessa noite, para que nós tenhamos o máximo de proveito a respeito das dinâmicas, o porquê e o como das dinâmicas, das músicas, da arte, enfim, nos nossos grupos de jovem da nossa diocese. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Na palavra de Deus, em 2 Samuel, nós vemos no capítulo 6, versículo 13. Diz assim: Quando os que carregavam a arca de Yahvé davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um bezerro cevado. Davi rodopiava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido com um efode de linho. Davi e toda a casa de Israel fizeram assim a arca do Senhor subir, aclamando e soando a trombeta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que alegria podermos hoje falar dessa realidade que é a virtude, a força também da alegria de podermos contagiar enquanto líderes cristãos, jovens, a nossa juventude, contagiá-los com essa alegria de servir, de louvar a Deus, assim como o fez Davi. E é por isso que nós pedimos as luzes de Deus, do Espírito Santo, para que nosso encontro seja abençoado e a nossa formação ajude de fato a formação dessa nossa liderança, que tanto precisa e utiliza desses meios para a evangelização em seus grupos de jovens. Então, nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem ficar à vontade. E também peço, né, o Jonilson entrou aí, e assim, à medida que forem entrando, vamos preparando também nossas colocações para o final e nossas perguntas. Então, é com vocês, gente. Boa noite de novo. Então, nós vamos hoje falar sobre a temática, o porquê e o como das dinâmicas, músicas e danças no grupo jovem. Acho que fomos convidados, além de alguns motivos, especialmente por estarmos à frente do escotismo e porque isso faz parte da nossa vivência no escotismo. Né? Então, a gente vai dividir nesses 3 aspectos, nas dinâmicas, nas músicas e nas danças, em que eu e a Ione vamos conversar um pouquinho, né, partilhar um pouquinho sobre essa realidade. Né? Queria enfatizar, né, que
a nossa chefe, Ione, né? Ela é educadora física, né? Professora na UEPA, tem grande experiência nessa área do corpo, né? E tem tudo a ver com a temática, né? Por isso que ela vai começar falando. Obrigada aí, chefe Leice. Vamos, então, dar início, né? Quando a gente fala, né, quando nós somos convidados a estar vindo aqui com vocês para bater esse papo, para conversarmos um pouquinho sobre as três temáticas, a dinâmica, a música e a dança, né, dentro do movimento jovem, o porquê, o como, passa um monte de coisa pela nossa cabeça, um monte de vontade de expressar, de trazer muitas informações. Mas a gente vai trazer um pouco para vocês da parte, né, do que é o conceito de cada um, como elas devem ser trabalhadas. Nós sabemos que elas podem ser utilizadas de diversas formas, em diversos espaços, mas a gente vai tentar trazê-las para dentro desse momento, dentro dos grupos de jovens, como elas devem ser repassadas, né? Pode passar o slide, gente. Então, o que é a dinâmica? Né? Como o nome já diz, o que é dinâmica de grupo? É uma atividade em grupo, né, que tem como objetivo o quê? Ela visa fazer o quê? A integração, trabalha a questão do desinibir, do bem divertir, trazer uma reflexão sobre um tema, sobre um assunto, né? Trazer aprendizagem dentro de algum desses temas, apresentar algo novo, apresentar alguém, apresentar algo que precisa ser inserido dentro do movimento. E, principalmente, a dinâmica, ela tem esse potencial de promover o conhecimento e a interação entre as pessoas, né? Então, assim, quando a gente pensa na dinâmica, a gente já pensa em algo bem divertido, que vai melhorar esse relacionamento, que vai aproximar esse líder dos seus liderados, né, que vai criar uma sinergia, uma empatia, a cooperação entre eles, identificando muitas vezes dentro do grupo as suas habilidades, as suas capacidades, que ora às vezes estão adormecidas ali e ainda não vieram à tona, porque muitas vezes a gente chega no grupo, fica todo mundo quietinho, né, inibido ali, com medo de falar, com medo de se expressar. Então, a dinâmica, ela vai auxiliar, né? Ela vai ser usada como meio para, dentro daquele grupo, resolver problemas, levantar problemas, trabalhar problemas, né? Trabalhar a questão da moral, da ética, dos valores, e assim, preparando aquele grupo de uma forma bem divertida, bem alegre, como foi colocado aí pelo nosso irmão Ângelo no início. Então, assim, a vivência que a gente tem, tanto dentro do movimento, quanto lá na educação física, dessas dinâmicas, é algo que provoca, é algo que venha a unir, né? Que venha a criar essa sensação boa ali junto com o grupo. Mas elas podem ser empregadas em diversos momentos e representando ali, né, dentro daquele espaço, uma maior capacidade de interação entre os grupos. Pode passar. Pode passar o slide. Então, eu trouxe aqui 4 situações, 4 técnicas que a gente pode estar usando as dinâmicas. Como a questão da primeiro, quebra-gelo. O que é essa dinâmica de quebra-gelo? Às vezes o nome nos chama a atenção, mas é aquela situação que você chega ali tenso, às vezes você está no grupo, você ainda não sente no grupo, porque você não conhece, você não consegue interagir, né? Então, ela vem no sentido de fazer o quê? Quebrar essa tensão, desinibir os participantes. Né? Pode ser brincadeiras, pode ser a música, que hora a gente vai falar lá, mas ela pode vir aqui como uma forma de quebra-gelo. E isso vai facilitar esse dinamismo, essa união, essa integração do grupo. A outra técnica é utilizada para apresentação, né? Ajuda a conhecer os participantes, falar das suas experiências, das rotinas, do plano, o que eles querem ali dentro do grupo, o que eles buscam ali nesse grupo, o que vocês também, né, como líder, vão estar levando para esse grupo.
Então, é aquele momento da apresentação, de colocar ali diante do grupo, de uma forma bem dinâmica, qual é o sentido daquele momento. E eu gostaria de chamar a atenção para essas duas colocações, tanto da dinâmica de quebra-gelo quanto de apresentação. Geralmente, a gente faz a dinâmica de apresentação primeiro, né? Qual é seu nome? O que você faz? E a pessoa está ali tenso ainda, ela não está preparada para falar ainda, né? E às vezes ela nem consegue realmente partilhar tudo que ela tinha vontade, porque ela ainda está muito tensa. Então, quando a gente segue vai nessa sequência, a gente acaba dando essa liberdade, acaba proporcionando essa maior vivência da pessoa ali dentro do grupo. Ou seja, ela vai estar aberta, ela já consegue interagir, já consegue estar ali mais junto do grupo. Então, ela vai apresentar com muito mais liberdade, com muito mais vontade. A de integração, ela vem logo seguida para unir, para trabalhar aquele grupo, para que realmente possam se comunicar, né? Que seja um grupo que possa realmente interagir entre si. E é importante, nesse momento, que envolva realmente todas as pessoas. Às vezes a gente faz dinâmica com grupos separados, né? É um menor grupo, subgrupos, mas nesse momento que eu viso a integração, que eu viso a apresentação, que esteja realmente todos ali participando. E o último que traz o tema como encerramento já vem para fechar mesmo, para trazer um feedback daquilo que foi trabalhado naquele dia, do tema que foi proposto, como vai ser trabalhado. A gente não consegue, nesse espaço, sugerir dinâmicas, né? E eu acho, né, Ângelo, que isso é bem mais fácil de encontrar essas dinâmicas depois, né? Dentro daquilo que você quer falar. Então, assim, como eu vou utilizar perguntas, como eu vou utilizar uma caixa com perguntas para estar fazendo esse feedback, para que as pessoas falam como fechou aquela dinâmica, aquele dia, aquele encontro. Então, ela pode ser usada desde o início lá para essa integração, para essa quebra da tensão, até o encerramento, onde você utiliza como uma forma de avaliação, certo? Se tiver muito rápido, Ângelo, pode intervir e pode perguntar. Pode passar. Tudo bem. Pode passar. E então, assim, quando a gente pensa nessa questão do trabalhar, de alguém que vai estar ali liderando, de alguém que vai estar ali coordenando essas atividades, nós precisamos estar atentos também que essa pessoa tem que ter algumas características próprias, ele tem que ter um cuidado, né? Utilizar a dinâmica, trazer essa dinâmica ali para o grupo é importante que tenha essa alegria, que tenha essa dinâmica, que tenha essa sinergia, mas que quem está ali tem algo a conseguir muito mais do que isso, né? Então, ele está sempre atento, saber ouvir, saber interpretar, né? Ter habilidade, muitas vezes, para sintetizar, que às vezes as coisas começam a tomar um outro rumo, que não é o que é previsto, que não é o que é consensual para aquele momento, né? Então, está sempre ali atento ao que acontece dentro do grupo. Estabelecer sempre uma comunicação clara, né? Ser objetivo, ser claro junto com o grupo, estar aberto a ouvir opiniões, nem sempre o que você leva, você está com um propósito melhor de levar a melhor dinâmica, a melhor palavra aquele dia, e às vezes alguém não concorda, né? Então, até para discordar, a gente precisa ter esse jogo de cintura para entender, para entrar ali junto com as pessoas, né? Promover sempre um bom relacionamento, estar ali sempre colocando o grupo, né, integrando os grupos, e procurar sempre conhecer, se possível previamente, se não, estar ali conhecendo a característica de cada grupo. A outra questão com dinâmicas, que é muito interessante, é a gente estar organizado e saber qual é a dinâmica que você vai aplicar. Né? Se você chega para um grupo que você está desorganizado, que você não tem um material, que você não tem um objetivo da sua dinâmica, ela já começa a perder o sentido ali. Principalmente quando se trata de grupo de jovens. Principalmente quando se trata de um grupo que nós precisamos o quê? Prender a sua atenção, chamar a sua atenção.
Então, a gente precisa ser proativo, a gente precisa estar organizado, checar direitinho para que tudo dê certo no momento certo, né? Valorizar o grupo, valorizar a resposta e procurar sempre tratar todos, né, dentro ali da sua igualdade, dentro das suas individualidades, respeitando a individualidade de cada um que está ali, tá? Pode passar. E aí, assim, para isso eu trouxe alguns outros pontos a ser considerado aqui, de forma mais, assim, para a área, né, de você estar ali na frente do grupo, o que você precisa ser? Qual vai ser o seu papel, qual vai ser o perfil, né? O que você deseja realmente com aquele grupo? Por que você está propondo aquela dinâmica? Nós não podemos pensar nessa dinâmica como um simples fato de, vou levar, eles vão gostar, eles vão brincar, vai divertir. Não, atrás desse divertimento, atrás dessa interação, atrás dessa alegria, eu tenho algo melhor para ser colocado, né? O chefe Leison vai colocar isso mais para vocês daqui a pouquinho, mas que eu preciso estar bem clara qual é a dinâmica, qual é o meu objetivo com aquela dinâmica, né? A outra situação, cada realidade de cada grupo, de cada paróquia, de cada local, utiliza-se um determinado espaço para essas dinâmicas, utiliza um determinado espaço para essas reuniões. E é interessante diversificar, você não ficar só ali na sala, você não ficar só naquele espaço, mudar, um dia você faz lá na igreja, outro dia você faz numa área que você tem, né? Vamos fazer lá na praça hoje, para que o grupo perceba algo de novo ali, algo mais interessante, né? Trabalhar bem a questão do tempo, da atividade, né? Qual a dinâmica dá para aplicar com aquele grupo, qual a dinâmica que você tem tempo realmente para estar fazendo ali, né? E estar sempre acompanhando o que vai acontecer durante toda a sua execução. E não perder o objetivo principal, o feedback dessa atividade, né? Você conversar com o grupo, ver se seus objetivos, se o seu propósito foi atendido diante daquela dinâmica, né? Se você fez um estudo bíblico, se você trabalhou uma questão de um tema, se você trabalhou a família, então você sempre tem que voltar ali junto do grupo e verificar se realmente aquilo foi bem aceito, foi entendido pelo grupo, se realmente o seu objetivo foi alcançado, certo? Então, a dinâmica de grupo é uma ferramenta muito simples de ser utilizado dentro dos grupos, aceita, assim, por todos, né? Que vai facilitar essa questão dos grupos, do líder, diante da sua equipe, essa maior aproximação, né? Trazê-los realmente ali para junto do grupo, trazê-los realmente para atender aquilo que você está colocando de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, certo? Eu acho que de dinâmica foi esse tema, eu vou passar para o chefe Leison fazer a complementação, caso tenha alguma questões para a gente fala depois que o Leison apresentar aí. Certo. A Chefene falou muito bem, só tem alguns apontamentos, até retomar algumas coisas que ela falou. É interessante, no grupo jovem, sempre ter esse trabalho com dinâmica, né? Porque a dinâmica religiosa, né, dentro dos nossos grupos, é uma forma que a gente consegue movimentar as nossas reuniões. A gente está vindo desse pós-pandemia, né, em que tudo foi muito online e acaba que a gente se acomoda, né, nesse ficar parado, nesse não tocar, nesse estar no meu canto. Então, a dinâmica é uma ferramenta muito boa para a gente utilizar para movimentar as reuniões, dar um dinamismo interessante. Até porque ela pode ser pontapé inicial de trazer uma reflexão mais profunda para aqueles ali presentes, né? E tem diversas finalidades, como a Ione bem falou, né? Só retomando, né? Mas as nossas dinâmicas referentes à fé, ela tem uma função de unir as pessoas em diferentes situações, né? Promovendo momentos de diversão, bem-estar do grupo, um encontro, um aprofundamento do conteúdo. Como ela bem falou, né? Facilita o trabalho em equipe, tanto dos integrantes quanto a coordenação em si com os integrantes,
né? Acaba sendo um ótimo meio de comunicação e torna tudo mais integrado. O que é essa finalidade, né, dos nossos grupos, né? Tornar ali uma pequena célula da igreja, né? Um pequeno grupo ali que busca viver o evangelho. E isso a gente precisa ser criativo. Não se esqueça que às vezes a gente fecha muito a ação de Deus naquilo que a gente conhece e fica confortável só. Mas esquece que Deus criou todas as coisas, não só algumas, não só as que eu gosto. Então, ele se manifesta de formas diferentes daquilo que eu estou habituado. E a arte é uma forma fundamental. E na arte a gente pode encontrar música, dança, mímica, teatro, isso tudo pode ser e deve ser incluído nas dinâmicas. E essa, consequentemente, é uma excelente técnica para evangelizar. Jesus, quando ele chegava nos lugares, atento aos detalhes, ele não chegava despreparado e começava a falar. Ele examinava o ambiente, ele olhava para as pessoas ali e se posicionava de acordo com a finalidade da pregação. E ele tinha vários recursos para isso. E hoje, um dos nossos recursos, e talvez um dos mais eficazes e eficientes, sejam as dinâmicas. Por quê? Porque é uma tendência nossa, né, do ser humano, trabalhar em equipe, ser flexível, ouvir o outro e se fazer ouvido. Então, a dinâmica, ela pode ser esse desarmar-se e me colocar numa posição de acolhida, né? E de ser acolhido, de acolher e de ser acolhido, saber o momento de ceder. No escotismo, por exemplo, né, a pedagogia do escotismo, a finalidade dela a finalidade do escotismo, né, é a descoberta do sentido da vida, do significado de Deus. É isso. Para que eu vim? Quem é Deus? Né? Então, o objetivo, a partir disso, né, a gente busca formar homens e mulheres íntegros, direitos, equilibrados e harmoniosos. Isso inclui a pessoa como um todo, não só uma dimensão. Por isso, o escotismo tem 5 fins, que eles nunca são esquecidos nas suas atividades. Todas as atividades do escotismo têm 5 fins. Para que não descaracterize o movimento, que ele não vire, sei lá, um clube esportivo, um grupinho de amigos, ou um acampamento de verão. Mas o que a gente busca é uma educação completa da pessoa. Então, os 5 fins são a saúde e o desenvolvimento físico, né, exercitar meu corpo, a formação do caráter, minha personalidade, o sentido do concreto, sair do virtual e saber o valor do real. E o que eu posso fazer a partir dessa realidade? O dom de si mesmo, o serviço. Deus me colocou no mundo para servir aos outros. E o sentido de Deus, que é o nosso maior objetivo. Quem é Deus? Então, a gente, em todas as atividades, tenta trabalhar o ser humano por inteiro. Corpo, alma e espírito. Eu não posso limitar a ser um grupo só para rezar ou só para agir, né? Senão eu vou cair num ativismo e uma fé sem obras é uma fé morta. Eu preciso trabalhar a pessoa por inteiro. Então, de maneiras lúdicas, né, através de dinâmicas e atividades criativas, a gente busca trabalhar a pessoa por inteiro na finalidade que ela encontre a Deus. Certo? E a partir disso, né, dessas dinâmicas, assim, aí fica, beleza, como fazer dinâmicas? Tem elementos que nunca somem de dinâmicas. Um deles, que a gente pode falar, e sempre introduz um aspecto de dinâmica muito animado, e abre caminhos, e marca pessoas, é a música, né? E a Chefione agora retoma a palavra para falar da música dentro do contexto de grupos de jovens. Certo. Então, assim, como eu coloquei no início, eles estão muito ligados, né? A dinâmica com a música, com a dança, elas estão interligadas, né? Um que leva o outro, a dinâmica através da música, a dinâmica através da dança. E essa é a forma de expressar, né? O nosso corpo, ele, como o Leis colocou, ele fala, e a música é uma forma de representação através de gestos daquilo do nosso sentimento. Né? Então,
os nossos afetos de nossa alma mediante um som. Então, os movimentos são organizados. Ninguém dança partindo do nada. Você vai partir de um movimento, você vai partir de algo que lhe levou àquele movimento, que te instigou a movimentar, né? A melodia, a música. E às vezes, assim, a gente fica pensando, que música é essa, né? Qual é a música que nos vai levar a essa integração de corpo, mente e alma? Qual é a música que a gente trabalha? Qual é a música que a gente consegue essa interação? Qual é a música que a gente consegue esse equilíbrio? Lógico que tem que ser uma música boa. Lógico que não vai ser qualquer música, né? Quando a gente vem para essa proposta de trabalhar a questão da espiritualidade, quando a gente vem para essa proposta de trazer os jovens para esses movimentos, usar a música nesses momentos, lógico que a gente vai trazer uma música que ela traga ali realmente uma expressão, uma comunicação, sensações boas, sentimentos, né, pensamentos, através dessa organização ali de uma letra, de uma melodia. Então, a música, hoje, assim, até os próprios jovens, né, eles perdem um pouco o sentido dessa música como algo que vai proporcionar essa ligação de corpo, né, espírito, e trazer um sentido através de uma letra de uma música. As músicas hoje elas são muito vazias, as letras não trazem esse sentimento, as letras não trazem essas emoções. Como se a gente volta um tempo atrás, até as músicas, aí a gente traz as questões das músicas mais contemporâneas hoje, elas não têm essa sensação, esse prazer, ela nos envolve nessa emoção. Então, precisa saber que música realmente eu vou usar, né? Qual a música vai despertar nos jovens esse sentimento bom? Qual a música deve ser trabalhada, né? Então, pode passar o slide, Ângela. O que a gente pensa que já se falou tudo sobre música, já se conhece tudo sobre música, mas, na verdade, a gente precisa entender um pouquinho mais dessa composição da música para que a gente leve realmente algo bom para aquelas pessoas que estão ali junto com a gente, né? A música, ela nos acompanha desde os primórdios, né? Dessas representações do homem. Ele representava através da sua caça, ele representava suas colheitas, ele tinha música e dança que representava tudo isso. Então, ela nos acompanha há muito tempo, né? Então, assim, quando a gente traz a música no sentido de buscar um equilíbrio, de buscar um estado bom, de uma sensação agradável, que vai envolver a concentração, o raciocínio, vai se pensar qual é a música que vai ser trabalhada, quais as músicas que nós usamos nas nossas reuniões, o que eu quero despertar no meu jovem naquele dia, né? Então, isso nós precisamos estar atento a alguns tópicos, né? Trazendo mais para essa questão da técnica, como utilizar a música nas dinâmicas, como utilizar as músicas no nosso dia a dia, nós precisamos estar atento a alguns passos, como o que eu estou cantando, o que é essa música, qual é a letra dessa música, o que traz ali. Então, às vezes, a gente reproduz partes da música errada, porque a gente não conhece a letra da música. Depois você vai ver a letra escrita em algum lugar e fala assim, nossa, mas eu cantei essa música o tempo todo usando palavras erradas, né? Porque você, às vezes, só no ser reproduzido através de sons, você não consegue identificar realmente. E a partir do momento que você trabalha a letra da música, você faz com que a pessoa passe realmente entender o que ele está cantando, o que aquela música traz ali de propósito. Não é só a melodia, não é só o som que a música em si vai trazer, mas a letra tem a sua essência, né? Então, se eu pego uma música de Maria, vou trazer aqui um exemplo, aquela assim, eu preciso tanto do seu colo de mãe. Gente, o que é a letra dessa música? Né? O que ela traz? Qual é a calmaria?
qual o bem que uma letra nos traz. Se você começa a ler, se passa realmente a entender, você vai aprender e você vai sentir aquela música. Então, a importância de trabalhar a letra, que os jovens conheçam, que vocês trabalhem, que ele desenhe a letra. Há uma dinâmica que a gente usa muito dentro na educação física com as crianças vamos trabalhar a letra, agora você vai desenhar a música. Então, ele vai desenhar, pegando esse exemplo, alguém no colo de mãe, que sensação agradável, que sensação boa. Então, através da letra da música, você consegue realmente muito a questão do seu objetivo ali, que às vezes não é alcançado. A melodia também, aprender realmente o ritmo, a melodia da música, trazer áudio, trazer gravações, deixar só o toque para que a pessoa sentir, se tem capacidade de ter alguém com um instrumento que faça um solo primeiro, para que a pessoa possa realmente entender a música, né? Se eu tenho movimentação, é hora que eu já sei a letra, já sei a melodia, eu vou começar com movimentações. A gente utiliza muito isso, né, dentro da igreja, na renovação. Eles usam muito a elevação do braço, o joelho. Então, eu preciso entender a que hora e por que daquele gesto. O que é uma mão, né? Uma súplica que você faz, o que é que você pede, o que você implora, qual é o gesto que você está usando e o porquê daquela movimentação dentro da música. Então, se eu estou lá só levantando, balançando os braços, não, qual é o sentido, né, dessa movimentação ali? E, por último, você vai englobar, vai trazer tudo. Você vai trazer a letra, você vai trazer a melodia, né, a movimentação, de uma forma que a pessoa já está realmente envolvida com a música, certo? Então, assim, de música, agora eu vou passar para o Leis, que eu acho que ele entende mais aí de música, tem mais coisas para estar reforçando aí com vocês. Mas o que eu queria chamar a atenção é nessa situação de você trabalhar as partes da música, a letra, o ritmo, né, as movimentações, o porquê de cada movimentação, para você aproveitar realmente aquela técnica que você está usando, tá? Contigo, chefe. Obrigado, chefe. Então, continuando um pouco, né, novamente na dinâmica, de retomar algumas coisas que a Ione falou e trazendo um pouco mais para uma realidade do grupo jovem, né, começo com a frase de Santo Agostinho: quem canta reza duas vezes. Então, se a partir da música eu canto, eu entro numa oração. E a oração é fundamental na vida cristã, né? Afinal, é o meu contato com Deus e é o que nutre a minha alma. Então, a música, ela pode ter uma potencialidade imensa se eu souber exatamente o que eu estou fazendo, conforme a chefe Ione bem falou. Então, dentro da igreja, né, eu não vou nem entrar no âmbito da liturgia como um todo, mas vou entrar mais no âmbito da música na nossa expressão de fé. Ela pode ter três características na liturgia, mas principalmente na expressão de fé. Ela tem uma expressão poética, né, o que eleva a nossa alma, né, a beleza da poesia. Ela pode criar um clima festivo e comunitário dentro dos nossos grupos jovens, né, e o canto, além disso tudo, acho que de forma muito importante, ele tem uma função ministerial e sacramental. O que isso quer dizer? Ele é uma presença viva dentro dos atos litúrgicos da igreja, dentro daquilo que a gente celebra, dos sacramentos, que eu vivencio, né? Tem músicas específicas para o batismo, para a crisma, para a eucaristia, né? Para cada sacramento. Então, é um ambiente preparado para viver algo diferente, né? A música apropriada para eu viver determinada coisa, né? Eu não vou... com uma noiva entrando na igreja, a gente associa uma música, né? Vigília Pascal, certas músicas a gente quer ouvir, Sexta-feira Santa, outras. Então, isso tudo, a música, ela nos ajuda a dar uma temática própria daquilo que a gente vai viver, né? E dentro da igreja, a igreja conta muito com a juventude, né? Então, falo fortemente para vocês, na evangelização, e a música é uma forma muito eficaz de chegar ao coração do jovem, sem dúvida, porque, retomando como a professora Ione falou,
música entra na nossa vida na barriga das nossas mães, né? Elas cantarolando, ouvindo alguma música, e depois que a gente nasce no colo delas, né, a gente começa a ouvir músicas e vai aprender outras músicas. E quando a gente cresce, a gente até inventa música para guardar as fórmulas de física, né, de matemática. Mas aí depois, por exemplo, tem aquelas músicas que marcam as nossas vidas de alguns aspectos, tipo aquela música que lembra meu primeiro amor. Aquela menina que eu gostei, que tocava aquela música, eu sempre lembrava dela. Primeira vez que eu me apaixonei. Mas aí mais tarde também tem aquela música que marca a minha conversão, meu encontro pessoal com Deus. Aquela música que realmente eu pude encontrar Deus. E aquelas músicas que vão fazer parte da nossa história, da nossa caminhada, aquele momento em que eu não só me converti, mas eu me decidi por Deus, aquele momento em que Deus falou uma coisa específica no momento que eu estava vivendo na minha vida. E isso vai marcando a minha história, né? Então, a partir disso, a gente precisa cantar mais. A gente tem razão para cantar de sobra, né? Então, precisamos cantar na vida e na morte. Isso é importante. Precisamos cantar na vida e na morte. Lembro de Santa Cecília, que é a padroeira da música. E um dos motivos, talvez um dos maiores motivos, é que enquanto ela caminhava para o seu martírio, ela entoava cantos. Ou seja, ela nos ensina, né, que independente da nossa vida como esteja, a gente precisa entoar um contínuo louvor a Deus no nosso interior, adorando Ele e rendendo graças, né? Esse canto próprio da nossa alma, né? Que muitas vezes é uma maneira consciente, incoerente e coerente de viver a nossa fé. E as letras, né, só pontuando o que a chefe Iane falou muito bem, as letras, né? São letras, a gente precisa de músicas que nos levem a pensar, letras que nos levem a sentir, que contribuam com alguma coisa de verdade, uma coisa verdadeira, uma coisa boa, uma coisa bela para a nossa alma. Quando fala de música, né, e de canto, né, dentro da música, o que eu acho fundamental, fantástico a gente lembrar é a Virgem Maria. A Virgem Maria, após a Anunciação, ela foi visitar a sua prima, cheia do Espírito Santo. Ela chega com sua prima e entoa o cântico, o Magnificat. Quem não conhece o Magnificat, procura o Magnificat, está em Lucas. Mas também tem várias músicas, né, que esse cântico é cantado. Então, a Virgem Maria, a cheia de graça, totalmente repleta do Espírito Santo, entoou um cântico. Essa é a função da música na nossa vida cristã, né? É deixar-se transbordar e com a beleza da arte, com a beleza da música, eu conseguir chegar até Deus. Tem uma frase de um cardeal chamado Dom Paulo Evaristo Arnes, que ele fala sobre a arte musical de uma forma muito interessante, e assim eu concluo. A música, que eleva a palavra e o sentimento até a sua última expressão humana, interpreta o nosso coração e nos une ao Deus de toda beleza e toda bondade. E por fim, falando de dinâmicas e falando de músicas, a gente precisa falar de dança, que às vezes não é muito bem aceita e talvez muitas vezes muito mal posicionada, né? Às vezes mal escolhida também. Então, vamos entender um pouco o que é a dança dentro desse contexto nosso, a dança em si e dentro do nosso contexto de grupo jovem. Vai que é tua, chefe Ione. Então, chefe, enquanto você falava aí da música, eu só lembrei um pouco da nossa, que a gente não pode esquecer da nossa lei, né? Que a gente tem lá a nossa 8ª lei, que fala um pouco da questão que a guia e o escoteiro, ele sorri e canta nas dificuldades, né? Então, essas músicas boas, essas músicas que a gente aprende aqui, que vem realmente a renovar a nossa alma, renovar nossas forças, elas vão ficar impregnadas para esses momentos de dificuldade, para esses momentos que a gente está pensando que nada mais a gente vai conseguir.
essa música vem nos acalentar também, né? Um pedaço, às vezes você não consegue nem rezar, mas você consegue lembrar uma música, você consegue cantar ali um pedacinho, né? Só para complementar isso, quanto que a música ela pode nos acalmar, nos acalentar, nos ajudar também, às vezes, a encontrar um novo caminho. E aí vamos falar lá para a dança, porque não, se tem música, tem dança, tem movimento, né? Então, as duas estão aí completamente interligadas. Como eu coloquei um pouco lá na música, a dança ela vem nos acompanhando desde as primeiras civilizações. Ora que lá a música era representada pela batida do pé, pelo som, pela batida dos tambores, que não tinha realmente uma letra de música, mas ela já trazia ali algo que ia dar sentido, né, para uma dança, para um movimento, para uma expressão corporal. Então, a dança foi uma das primeiras demonstrações do ser humano, desde lá da pré-história, que ele já utiliza a dança como forma de comunicação, né? E hoje, a gente percebe que esse dançar, que esse expressar, ele não é algo que está sendo assim algo tão bonito, vamos usar assim, né? Não tão bom, tão bonito de se expressar. As letras, se eu faço uma dança e utilizo gestos, como nós colocamos lá anteriormente, os gestos de uma letra, de uma música, o movimento acompanhando uma música que não é consensual, uma música que não tem algo que se aproveita, ela precisa também ser repensada, né? E os jovens, eles têm acesso muito fácil a esse tipo de dança. Quais são os movimentos que eu preciso trazer? Quais são as formas de expressão corporal? O que o meu corpo vai dizer? Se a dança, ela traz, né, como eu coloquei aqui no início, dançar é desenhar com o corpo o poema que habita na alma. O que eu estou exteriorizando através da música, da dança, né? Quais os movimentos? O que eu tenho de bom? Então, toda essa vivência, todo esse dinamismo, tudo isso que se passou durante um grupo, ele pode ser representado através da dança. Todas essas vivências, todas essas experiências, ele pode vir através do movimento. O que eu coloco para vocês? Apesar de eu trazer uma sequência que Couto nos coloca, que a dança ela tem esses 3 elementos, né, da questão do movimento corporal, ela vai trazer a questão da percepção de tempo, de espaço, de exploração do espaço, as direções que você vai, se é para a direita, se é para a esquerda. Mas o que eu quero colocar para vocês? Que a dança não precisa dessa organização toda. Eu preciso deixar que meu corpo fale através daquela música que eu estou ali representando, né? Então, assim, o que eu coloco para vocês que está à frente de grupo de jovens, que às vezes tem medo de usar a dança porque ele não sabe dançar, eu não sei coreografias, mas não há necessidade de ter esse domínio dessa técnica. Você precisa deixar que o seu grupo crie esses movimentos. Ora, a gente usa coreografias que já foram criadas, já foram representadas, mas muito mais do que representar movimentos que já foram criados, copiar movimentos copiados, é deixar esse movimento da dança nascer ali daquele momento que vocês estão vivenciando. Então, a partir de uma boa música, tem-se uma boa expressão de musical, de corpo, né? Então, cada um pode criar seu movimento, cada um pode colocar um movimento, criar-se coreografias a partir de uma união do grupo. Então, muitas vezes a gente percebe isso em outros grupos, falar assim, olha, a dança eu acho muito legal, mas eu não uso dança porque, nossa, eu não sei dançar, eu não sei fazer movimento nenhum, não sei nem reproduzir coreografia, eu não tenho coordenação motora para fazer, como que eu vou ensinar através da dança? Mas que a gente precisa entender que essa expressão, esse tempo e esse espaço, ele pode ser criado ali por quem está naquele encontro. Não precisa ser reprodução de movimentos já prontos. Eu não preciso preocupar, o grupo tal faz umas coreografias muito legal com essa música.
mas eu tenho que ter essa liberdade de deixar o meu grupo colocar a cara naquele movimento. Lógico que você vai estar acompanhando quais são os movimentos, vendo o que está sendo criado ali. Você, como líder, você está ali mediando essas situações. Mas é importante deixar muito aberto para o grupo criar esse movimento ali junto, sem estar preocupado em reproduzir movimentos já prontos. Tá? Com você, chefe. Então, assim, dando sequência, né, dançar é uma coisa, como a Ione falou, a chefe Ione falou, é algo humano, está no nosso instinto, né? Até antes da gente aprender a se comunicar, a gente aprendia já o ritmo, né? Já sabia sentir alguns sons e se movimentar a partir disso. Né? E é algo que dispensa material e ferramenta, né? Ela depende do seu corpo e da sua vitalidade para cumprir essa função. Então, dentro da fé, muito importante, o corpo também se manifesta através de gestos corporais. Retomando a fala da chefe Ione antes, né? Então, aquilo que a gente sente, a gente ora, a gente se interioriza, né? Em relação com Deus, a gente se manifesta de algumas formas. No rito, por exemplo, se ajoelhar, se prostrar, fechar os olhos, trazer as mãos no peito, elevar o olhar em súplica, estender os braços numa atitude de receber, de se abrir, né? Então, esses são atos que a gente já tem o hábito de fazer. Então, a gente consegue entender que o corpo expressa situações interiores, sentimentos, né? Desejos. Então, a dança faz parte disso também, né? Nesse contexto oracional, ela expressa também muitos sentimentos. E uma prova disso é a Sagrada Escritura, porque nos textos bíblicos a gente encontra 28 vezes falando sobre dança, né? E alguns textos são bem famosos, né? Então, tem aquele texto, talvez a gente não pense muito nele, mas na decapitação de João Batista. E o que aconteceu antes? Salomé, através da sua dança, seduziu Herodes, né? E então, ela conseguiu o que queria. Esse é um aspecto negativo da dança, né? Que eu uso ele para seduzir para o mal, né? Que eu uso para uma finalidade não boa. Mas também tem formas muito positivas. Por exemplo, o nosso texto inicial, né? O rei Davi, que com muito júbilo, né, dançou de alegria, para manifestar sua alegria ao trasladar a arca de Deus para o seu repouso. E isso é muito importante a gente entender que essa expressão externa, ela não é só externa, ela é motivada interiormente. Ela não é somente uma dança, né? Ela vai além do corpo, ela vai além do interior, ela vai na alma, né? Ela, sobretudo, é uma relação entre o meu corpo, minha cabeça e meu coração, que se harmonizam. E dependendo de como eu direcionar isso, né, como for bem direcionado, se harmonizam para um louvor, um serviço a Deus, uma adoração a Deus. Então, a gente tem nos Salmos, né, louvem o seu nome com danças, cantem o seu louvor com tamborim e harpa. E louvai-o com tamborim e com dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos. A gente precisa retomar esse aspecto dentro da nossa realidade. A gente precisa trabalhar as pessoas, principalmente a juventude por inteiro. Acho que hoje, muito mais do que antes, o jovem se encontra muito fragmentado. E é preciso retomar a beleza de ser filho de Deus, a beleza de ser humano. Então, o corpo não pode ser visto como algo ruim. O dançar não pode ser necessariamente atrelado a uma coisa errada. É preciso ofertar isso a Deus, direcionar isso a Deus, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Tanto o cantar, o dançar, o tocar, o me expressar, o rir, faz parte do nosso. A gente precisa entender que a gente não é uma coisa só. Nós somos corpo, alma e espírito. E precisamos trabalhar nessas três dimensões, senão a gente vai estar
capenga, a gente vai estar evangelizando por parte. E Deus nos quer por inteiro. A ideia, a nossa evangelização tem que ser da pessoa por inteira, que ela queira e encontre Jesus em toda a sua totalidade de pessoa. E nós precisamos não restringir isso à espiritualidade A ou B, mas a ser esse ser igreja, né, que nos quer ser salvos e seremos salvos por inteiros, com a graça de Deus. Amém. E é isso, né? A gente agora está aí. Se tiver alguma pergunta, alguma intervenção. Muito gratificante, gente, de fato, escutar vocês e trazer também para essa nossa juventude esses aspectos tão fundamentais e, sobretudo, para os nossos jovens, né? Que nós sabemos que a dança, a música, as dinâmicas, elas são algo muito presente, de fato, porque é isso quem traz uma interpretação, aquilo que vocês falaram no início, né? Estava até no slide, deixa eu voltar aqui, da dinâmica, lá no comecinho, e diz assim: a dinâmica é um jeito descontraído de falar de algo sério, né? Então, é interessante e é imprescindível para a nossa juventude saber, de fato, como tomar mão dessas realidades, né? Na verdade, são técnicas que, como vocês expressaram tão bem, nós precisamos saber utilizá-las, porque, de fato, não adianta a gente ter tudo isso em mãos e não sabermos usar, ou usarmos, de fato, de uma forma errada, em momento inapropriado, e não alcançando o objetivo de tudo isso, né? Então, é uma coisa assim que eu fiquei assim, né, no coração, é quando vocês falavam dessa harmonia que deve haver. Aqui falavam da dança, né? Foi o Leison agora há pouco. Mas eu trago em relação a tudo isso que vocês falaram, a dança, a música, as dinâmicas, que é uma harmonia entre a cabeça, o corpo e o coração, a alma, o corpo e o espírito. Então, de fato, a gente tem que estar ligado nisso, porque nós não somos seres fragmentados, como o Leison colocava. Nós somos seres inteiros. E outro ponto, de fato, é esse, a evangelização, o evangelizar por inteiro, né? A nossa juventude, ela não pode apenas ficar no aspecto espiritual, assim também como ela não pode ficar somente no aspecto social, e muito menos ela não pode ficar sem um aspecto da criatividade, da dinamicidade, que a juventude por si mesma ela já apresenta, né, com tanta facilidade. Então, deixo assim aberto também para os meninos, o Davi, o Jonilson, vocês têm uma colocação também para fazer aqui conosco, uma pergunta, quem sabe, mas desde já agradeço muito mesmo pela disposição de vocês, de fato, ao receberem o convite, em aceitarem essa proposta, e vai ficar também, como o próprio bispo já falou, para a história da nossa diocese, essas aulas. Por quê? Não pelo seu grande impacto, ou pelo seu abrangimento, né? Mas porque, de fato, nós temos algo a oferecer para a nossa juventude, com as nossas realidades, a nossa riqueza. E vocês estão fazendo parte disso enquanto escuteiros, escutistas, e nós agradecemos muito. Davi, Nilson. Boa noite, Ângelo. Assim, na verdade, eu queria só agradecer, porque essas técnicas que vocês trouxeram hoje vai nos ajudar muito. Inclusive, hoje mesmo, juntamente com o Davi, a gente estava no encontro das comunidades, onde a gente estava incentivando a juventude. Eu até coloquei sobre o escotismo que a gente quer trazer para nossa região. E assim, esse material que você está trazendo para a gente, com certeza é de grande valor e vai nos ajudar muito a estar encaminhando esses jovens aí, com fé em Deus. Quero mesmo só agradecer. Muito bom, muito obrigado. Obrigado, Junilson. Você, Davi, alguma coisa, alguma colocação? Acho que não. Então, gente, mais uma vez, Dona Ione, Leison, agradeço de coração em nome do nosso bispo, Dom Dominique,
E vamos rezar pedindo as bênçãos de Deus também para a caminhada da nossa juventude. Enfim, somos tantos e somos diversos em carismas e em linhas também de segmento, em várias expressões. E nós precisamos pedir sempre de Deus a graça da unidade, a unidade eclesial. E pedimos isso também sobre a intercessão de Maria. Nós que já estamos vivendo a novena em preparação para Pentecostes, nós queremos pedir a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, a Virgem Maria, que nos acompanhe com o seu exemplo de mulher, com o seu exemplo de mãe de Deus, com o seu exemplo de jovem. E com essa Ave Maria, queremos apresentar todos os líderes da nossa diocese, todas as pessoas que estão participando de alguma forma nos nossos grupos, movimentos, serviços pastorais, juvenis, no setor juventude, pedindo a intercessão poderosa de nossa Mãe, para que nós possamos ser cada vez mais fiéis a esse chamado de Deus, para a nossa santidade enquanto jovens nesse lugar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos e continuaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para vocês, uma boa noite um bom dia, boa tarde, enfim, para você que vai acompanhar posteriormente. Vai ficar no YouTube essa aula. E semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, mais uma vez, para falarmos sobre o tema como levar o jovem para a oração e não apenas para as orações. Uma boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.